se inscreva no canal, curta e compartilhe. Ative o sininho de notificações. Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema a promessa do Espírito Santo. É a nossa lição de número 10, dia 8 de junho de 2025. E vamos para a leitura do nosso texto áureo que diz: E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo de número 22. E vamos para a nossa leitura da introdução. A nossa introdução, vamos aqui, começa o seguinte: temos em diversos textos inúmeras promessas, precisamos observar se temos diversos textos na Bíblia, no Novo Testamento, Antigo Testamento, inúmeras promessas. Então, por exemplo, a promessa da vinda de Jesus, mas aqui o vaticínio tem uma importância singular, tá? Porque ela vai direcionar a um escopo que já teve um acontecimento no passado com o povo de Israel e vai ter o seu cumprimento cabal, ou entre aspas, parcial, que ainda tem o outro derramamento, que nós não vamos trabalhar sobre o segundo derramamento, que tem uma importância um pouquinho diferente. Contudo, ela teve o cumprimento de uma profecia anterior. Então, porque as profecias ela pode ter duplo sentido e dupla aplicação e dupla valia, né, na questão da sua importância. Então, o vaticínio tem uma importância singular, essa profecia. Essa promessa é tão especial em seus efeitos, que ela tem ação dupla. Aí a gente tem, eu coloquei aqui, Mateus capítulo 3, versículo de número 11, que é o derramamento do Espírito Santo. A gente vai encontrar lá o texto que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu distingo na questão, não vou trabalhar sobre isso, mas distingo ser batizado com o Espírito Santo e ser batizado com fogo, sendo coisa distinta, não a mesma coisa como se entendia antigamente no pentecostalismo. Não, batismo com o Espírito Santo é uma coisa, batismo com fogo é outra coisa, outro sentido. Tá, então Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Alcançando agora e no porvir. Então, ou seja, ela tem um significado, um efeito que tem a noção do umbra, alcançando o agora, melhor dizendo, o agora e o porvir. Então, ela se cumpre agora quando aconteceu o derramamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, descido do Espírito Santo, mas no porvir. E já vem acontecendo essa manifestação no passado. Nós temos então no passado, Joel capítulo 2, versículo de 28, e Atos dos Apóstolos, que aconteceu, capítulo 2, versículo 17. E Mateus capítulo 3, versículo 11, a segunda parte pode ser ainda mais futura. Então essa promessa do Espírito Santo, ela tem uma valência muito maior do que se espera. Por exemplo, Abacuque capítulo 2, versículo de número 14, vai falar que toda a terra terá conhecimento do Senhor, do Espírito de Deus, do conhecimento de Deus. Isso aí é a manifestação do Espírito de Deus de toda a terra, em toda parte. Ok. O Espírito Santo é uma continuidade da obra de Cristo, ou de Jesus, e é a certeza do seu retorno. Então, o Espírito Santo, teologicamente, e dentro da discussão do escopo da doutrina da Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa à parte. Mas, pelo termo grego que aparece ali, a palavra allos, é entendido que o Espírito Santo seja o mesmo paracreto que o Cristo exerça a mesma função. E dentro desse escopo de ideia, que a gente vai trabalhar que o Espírito Santo tem uma continuidade ou uma extensão do próprio Cristo e não uma pessoa fora parte dele. Ok? Mas não é questão de discussão aqui, é para você levantar e pensar e analisar. Então, quando eu falo que o Espírito Santo tem uma continuidade da obra de Cristo, eu boto no Mateus capítulo 28, versículo 20, que Jesus falou que estaria convosco todos os dias até a consumação do século. Eu boto em João capítulo 16, versículo 14, versículo 16, que Jesus falou que não deixaria órfão. Então, e Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e 14, que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, tá? Então, dentro dessa premissa que a gente vai trabalhar. E o nosso primeiro ponto trabalha com o seguinte tema, e eu quero que você observe isso: o desenvolvimento da promessa, como a promessa se desenvolveu. Eu poderia inverter a posição do primeiro ponto com o segundo ponto, mas a questão aqui não é quem vem primeiro ou quem vem depois, mas a questão da observação que deve ser tida pelo professor e pelo aluno, se porventura ele utilizar esse material de uma forma
lógica e analística para assim apresentar uma ideia, uma filosofia de ideia dentro da escola dominical um pouquinho diferente daquilo que a revista vem apresentar. Então, o nosso primeiro ponto é o desenvolvimento da promessa. Eu coloquei entre aspas aqui, que é a citação do versículo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O versículo tem continuidade, mas eu parei aqui. João capítulo 13, versículo de número 1. Então, a promessa do Espírito Santo, ela tem início nesse contexto que Jesus estava na festa, era antes da festa da Páscoa, e Jesus sabia que ele ia morrer. Então é nesse contexto que ele vai fazer a promessa, é nesse contexto que envolve todo o acontecimento que vai levar em Atos Apóstolos a ser cumprido. Então tem que se partir primeiro dessa premissa, que é João capítulo 13, versículo 1. É na noite antecedente à sua morte que Jesus faz a mais importante promessa aos seus discípulos. Aí a gente já citando. Qual era o objetivo dessa promessa? Qual era o objetivo? Por que essa promessa do Espírito Santo? Se o Espírito Santo sempre esteve com o povo de Deus, eu não vou citar o termo igreja agora, mas sempre com o povo de Deus. Porque teologicamente também tem uma certa ideia que diz o seguinte, que o Espírito Santo ele era dado e não ficava. Mas, por exemplo, deixa eu só citar aqui dois personagens aqui, poderia citar três. O Espírito de Deus, quando ele desceu na vida de Moisés, ele ia e voltava? Não. Quando Moisés partilhou do Espírito que estava sobre ele, sobre os 70, eles iam e voltavam? Não. Na vida de Elias ia e voltava? Não. Na vida de Eliseu ia e voltava? Quando aconteceu na vida de Saul que saiu, ele saiu por desobediência de Saul, mas foi habitar na vida de Davi. Então o Espírito de Deus sempre teve a permanência, que é essa ideia que o Espírito Santo de Deus, a partir do Pentecoste, que ele veio ter moradia ou habitar de uma forma fixa e constante, é uma interpretação errônea. O Espírito Santo sempre, quando a pessoa era ungida, untada pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus morava e habitava dentro desta pessoa. Então nós fizemos a pergunta, qual é o objetivo dessa promessa? Então o objetivo dessa promessa a gente dividiu assim, mas essa divisão ela cabe muito mais coisa, né? Então por isso a gente não dividiu bem precisamente, porque demandaria mais tempo e detalhe. Então primeiro, tirar a turbação e manter a crença. João capítulo 14, versículo 1. Então, o porquê da promessa? O Espírito Santo veio para tirar isso. Então, essa é a função do Espírito Santo. Então, por que qual é o objetivo da promessa? Porque foi a pergunta. Voltando 2. Ter certeza de uma morada. Aí eu botei 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. E outra, aí, continuando a questão, e saber que somos a habitação de Deus. João capítulo 14, versículo de número 23. E onde ele estiver, estaremos nós também, ou vós também. João capítulo 14, versículo 3, capítulo 14, 3, e Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que nós estaremos onde o Senhor vai estar. Então a promessa tem, o Espírito Santo, ele assegura esta promessa, ele assegura essa situação, ele assegura esse estado de acontecimento. Por isso que da promessa de Deus, o Espírito Santo nos mantém seguro e confiante. Mesmo que a promessa tenha um porquê, ela funciona como um relacionar, apaziguar, confortar e animar. Então essa é a função da promessa. Ela vem confortar, animar e confortar. Confortar, apaziguar, porque apaziguar a questão da turba que a gente já citou, e também animar. Os discípulos tinham agora a certeza de que Jesus era o quê? O que Jesus era por causa da promessa do Espírito Santo. Então, tinha certeza que Jesus era por causa da promessa. A promessa do Espírito Santo conota que Jesus ele tem uma valência, um significado muito maior do que aquilo que ele venha sendo apresentado dentro do seu ministério, do sentido mais terreno ali, né? Que a gente usa mais esse termo, ministério terreno de Jesus. Então, a promessa leva Jesus a um patamar um pouquinho diferente daquilo que vem sendo apresentado ao decorrer do dia a dia dele com os discípulos. Vamos para o nosso segundo ponto, que diz o seguinte: o objetivo da promessa. Nós
Falamos sobre o desenvolvimento da promessa, que é o primeiro ponto, como ela se desenvolveu, no sentido de ela começa lá no Antigo Testamento, isso aí a gente volta à questão até da introdução, ela começa lá em Joel capítulo 2, versículo 28, e vai se perpassando até chegar ao final. Então o objetivo da promessa, o desenvolvimento da promessa, é no sentido do que como que ela vai também se sendo aplicada, ela vai acontecendo na vida dos discípulos dos apóstolos. Então abre-se aspas, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Então o objetivo da promessa é que o Espírito Santo fique convosco, conosco para sempre. E a palavra outra aqui é a palavra grega halos. Observação importante, o texto ao qual eu citei aqui é João 14, versículo 16. É a palavra grega halos, que ela tem a conotação de outro da mesma espécie. Quando se está se falando de outro de outra espécie, a palavra é héteros, que a gente encontra, por exemplo, em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Não adorar outro senhor. Outro ali é héteros e não halos. Tá? Mas é só para você ter uma ideia do que, porque quando eu citei na introdução que o Espírito Santo é uma extensão de Jesus, não uma pessoa fora dele. Quando a promessa se cumpre, ela exerce uma função. Ela cumpriu, ela vai exercer uma função. Qual a função que ela vai exercer? Manter aquilo que foi dado para sempre em quem recebeu. Então, aquilo que os discípulos recebeu, elas vai permanecer neles. Jesus falou isso também. Aquilo que vos dou permanece em vocês. Só que não foi dado de forma completa aos discípulos, mas isso foi dado à igreja. Então, o Espírito Santo estará conosco, como a gente já citou Mateus 28, versículo 20. Ok? Então, é manter aquilo que foi dado, é para aqueles que receberam. Não, os discípulos não perderiam o Espírito Santo, não. Algumas pessoas poderiam perder, mas o Espírito Santo não sairia do meio da igreja, do seio da igreja, isso que eu quero dizer. Segundo ponto, lembrar e ensinar todas as coisas que coadunam com a verdade. Eu coloquei João capítulo de número 14, versículo 17 e 26. Então, que coaduna com a verdade que lhe fora dada. Então, aquilo que Deus deu, os discípulos deveriam guardar, entender. Então, essa é a função, o objetivo da promessa do Espírito Santo. Manter, conservar aquilo que Jesus deu no coração dos discípulos de Cristo. Ok, conclusão. Jesus empregou palavras importantes no texto apresentado, que precisamos suscitar aqui os seus significados. Ok? Palavras importantes apresentadas, e a gente precisa aqui dar um pequeno ênfase à questão. Então vamos então para a primeira palavra. A palavra órfão, que vem da palavra grega orfano, significa privado de um pai, de um professor. E a gente abre esse aspa aqui para a palavra guia. Desculpa. Para a palavra guia. Aí a gente tem João capítulo de número 14 e 26. A gente coloca aqui a palavra guia, então tem a palavra ensinar, João 14, fica 16, 13. E então tem essa, que é liderar no caminho. Então é fornecer orientação. Então essa é a função da palavra, da função do Espírito Santo, e isso está dentro do escopo da palavra órfão. Então o órfão ele precisa ser guiado, conduzido, orientado e ensinado. Ok? Então, e também tem a palavra recebi, que vem da palavra lambano, que é apanhar, pegar com a mão, pegar para levar embora. Então isso está em João capítulo de número 20 e 22. E a gente chega para o final dizendo o seguinte: o nosso Consolador estará sempre presente, nos conduzindo à vontade de Deus. Então, a presença do Espírito Santo ela é importante e relevante no meio da igreja ou pessoalmente no coração do cristão. Então, a gente precisa entender qual é o objetivo do Espírito Santo na minha vida. O que o Espírito Santo tem desenvolvido na minha vida com a sua presença. Eu entendendo isso, eu terei uma vida muito melhor, muito mais agradável para servir e obedecer à vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.